Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Dados ao Cubo. Hoje nós vamos falar sobre o In-Flight Report, que é a apresentação da Fantasy Flight Games, que acontece sempre no início da Gen Con. Esse ano, obviamente, é um evento online porque não houve a feira Gen Con. Nós vamos falar basicamente de todos ou dos principais anúncios que o pessoal da Fantasy Flight mostrou para a gente nessa apresentação. Vamos começar falando das novidades de Star Wars com Star Wars X-Wing, Star Wars Armada e Star Wars Legion. João, fala pra gente, por favor, o que você viu lá legal nesse evento. Olá, pessoal. Três lançamentos, três categorias de jogos foram colocadas nesse lançamento. Primeiro, X-Wing, Legion e Armada. Todos Star Wars, né? Todos com aquelas miniaturas que a gente já sabe que são sensacionais, já pintadas, tudo. X-Wing veio, nas três categorias, a Fantasy Flight focou bastante em Clone Wars, ou seja, X-Wing com caças do Clone Wars, Legion com unidades de Clone Wars, como Anakin Skywalker, o Darth Maul, a miniatura do Darth Maul, inclusive, linda, com 3 posições, ele com aquele sabre duplo, né? Bem legal. E com os separatistas. E com os Probdroids, que coisa linda aquele Darth Maul, hein? Isso, ele vem com 3 Probdroids, aquele que assistiu no episódio 1, perseguindo o Anakin quando criança, né? Ele vem com 3, bem legal. Também o Legion teve aquele Especialistas da República, que são 4 Clone Troopers, inclusive um bem legal, que ele vem com a miniatura, vem com um holograma, uma miniatura de um holograma, né, que você pode pintar, fica bem legal, né? O Armada, também com Clone Wars, né? Teve 2 sets, um da República e um dos Separatistas, são sets com 3 naves cada um, né? Aquelas naves lindíssimas, muito bem feitas, né? O X-Wing, como eu disse, ele teve o Slave One, que já tinha na primeira... o Slave One já tinha sido lançado, só que esse é o Slave One do Jango Fett, né, da época do Clone Wars. Vem com um caça, que é um caça que chama Tree Fighter, que é um caça android, também do Clone Wars, dos Separatistas. Teve uma caixa que chama Heralds of Hope, que vem com 2 X-Wings novos dessa nova trilogia, né, do episódio 7, 8 e 9, e um A-Wing também dessa nova trilogia. E fora o X-Wing também veio com mais um caça da República, o Nimbus, o V-Wing, Nimbus Class V-Wing, e uma unidade que é aquela unidade que aparece, se eu não estou enganado, no episódio 2, que é aquele anel que ele acopla a nave para entrar pelo hiperespaço. Essa miniatura também foi anunciada. Bom, esses foram os lançamentos do X-Wing, do Legion e do Armada. E é interessante o fato de ter esse foco no arco do Clone Wars, né? Isso é muito bacana, essa ideia. Eu acredito que isso é um foco que eles estão dando, porque teve novos episódios do Clone Wars, né, da série animada. Eu acredito que eles estão focando nessa linha temporal. Deve ter alguma coisa aí bombando mais para frente, no Disney Plus, alguma coisa assim, para eles manterem o foco nessa linha temporal, né? Deve ter alguma coisa aí que vai bombar aí para o final do ano ou começo de 2021. Depois, no evento, eles falaram do Keyforge. Eles estão lançando uma expansão chamada Dark Tidings. Essa expansão tem uma mecânica interessante de uma carta de maré. É uma mecânica nova, mas as facções que já existem conseguem interagir com essa mecânica, de forma que você quer, a facção oposta, né, o oponente, quer que essa carta esteja na maré baixa, enquanto que o jogador da facção nova, que se chama Unfathomable, que é um nome bom para você falar 10 vezes rápido, Unfathomable, e que quer que seja com a maré alta para ele, né? Então parece que fiquei bem curioso com isso daí, porque parece ser uma mecânica bem interessante. E eles anunciaram também uma outra coisa que eu achei bem legal do Keyforge, pelo menos o conceito achei interessante, que é você ter um deck gêmeo maligno. Para quem não sabe, os decks do Keyforge eles são únicos, apesar de as cartas se repetirem, mas cada deck que é comprado ele tem uma composição única. E agora existe um deck gêmeo maligno,
de forma que se o seu deck chama, sei lá, Robin o Guerreiro, vai ter o Robin e o Guerreiro Maligno, e as cartas são versões espelhadas das cartas que já existem, ou seja, então eu acho que isso pode gerar uma espécie de... Acho que no fundo o que eles estão querendo é ativar, vamos dizer assim, a comunidade, que o pessoal fique buscando esses decks online, né, em fóruns e tal. E acho que é uma ideia bacana, né, agitar, vamos dizer assim, a comunidade em volta de uma coisa como essa, vamos ver se isso vai dar certo ou não. Posso fazer um comentário aqui? Claro. É muito interessante, que é um jogo que, se você for ver bem, só é possível mesmo no século XXI, né? Como é que você consegue fazer um jogo em que as cartas não se repetem nos decks? Hoje existe um registro de, parece que, mais de 2 milhões de decks rodando o mundo diferentes. Impressionante, né? É o verdadeiro jogo do século XXI. Só hoje que a gente tem computador o suficiente para conseguir montar o deck dessa forma. E agora, com essa adição do Evil, dos decks com versão maligna, né? A gente adiciona muito mais possibilidades de formação de decks. Então, é impressionante mesmo, acho sensacional. E lembrar que esse jogo é do mesmo criador do Magic, né? Pois é. Muito, muito legal, Sim, né? legal. Aí outra coisa que foi anunciada também foram algumas novidades para os jogos do Arkham Horror. Eles estão fazendo um ciclo baseado no Innsmouth, ou Innsmouth, que é uma das histórias, na verdade, Shadow over Innsmouth, uma história do H.P. Lovecraft, uma história bem legal, inclusive, é uma das que eu mais gosto. Bastante sombria, e eles e o legal do Arkham, né, quer dizer, eles estão usando esse mesmo tema, tanto no board game, como para o jogo de cartas, com um novo cenário, uma nova campanha. E os jogos da Fantasy Flight, em geral, são bem temáticos. Eu não joguei esses dois jogos, né, só joguei o Arkham mais antigo, e não joguei o card game, mas conhecendo as mecânicas da Fantasy Flight, como elas costumam ser bem temáticas, se eles aproveitarem bem a história, né, que é uma história com um clima pesado, interessante, assim, bem de um terror que está pairando ali na cidade, né, uma coisa meio velada, tal. Eu acho que tem o potencial de criar uma narrativa bem legal no jogo. Eu acho que pode despertar interesse de bastante gente aí, o Arkham Horror. E aí a gente vai falar um pouquinho também agora do Marvel Champions, que a gente teve uns Hero Packs anunciados. Marvel Champions é um jogo de cartas, né, onde você tem um deck para cada herói, e os heróis vão sendo lançados aos poucos, e a novidade que eles anunciaram agora são decks pareados, vamos dizer assim, porque você tem o deck do Homem-Formiga, por exemplo, e tem o deck da Vespa. Eles podem ser usados de forma isolada, individual, mas se você tiver os dois heróis no mesmo jogo, na mesma partida, as cartas criam efeitos únicos, uma de um personagem combinando com o outro. Então, o que eu achei também bem interessante isso, bem temático, porque é exatamente o que acontece nas histórias, vamos dizer assim, né? Onde os personagens têm os seus poderes, mas quando eles estão juntos, eles fazem coisas diferentes. E eles estão lançando também o Quicksilver e a Feiticeira Escarlate, que também são irmãos nas histórias, né? E então tem a mesma coisa, as cartas se compõem uma com o outro, estão usando os dois personagens no mesmo jogo. E tem a nova expansão também do Marvel Champions, que é a Galaxy Most Wanted. Ah, sim, que é dos Guardiões da Galáxia, não é isso? Isso. Bem lembrado. Toda essa parte da galáxia, né, espacial da Marvel. Bem lembrado, bem lembrado. Inclusive, as estrelas dessa expansão vão ser o Rocket e o Groot, né? São os personagens que vão ser carro-chefe nessa expansão. Bem interessante. Uhum. Eu queria só lembrar um negócio, o Caio passou pelo Arkham Horror rapidinho, e eu só queria fazer um comentário que eu achei muito bacana, o fato deles terem, eu acho que essa informação confere, né, se não me engano, eles vão colocar regras do Eldritch Horror incorporadas à nova edição do Arkham, e a intenção deles é de alguma forma montar um único universo com os jogos que eles possuem, né, o Eldritch, o Arkham Horror e isso aí é uma coisa que eu achei muito interessante também, né? Na verdade o que acontece é que eu não joguei o jogo também, mas pelo que eu vi, o terceira edição do Arkham Horror, ele mescla regras que já vinham nas outras edições anteriores do Arkham Horror, com algumas mecânicas do Eldritch Horror. Então ele acaba sendo uma mescla dos dois. Mas o que foi anunciado no evento, na verdade, foi uma expansão para esse jogo. Uma expansão do Innsmouth para o Arkham terceira edição, que eu acho que já tem 1 ano e meio ou 2 anos, alguma coisa assim. Né? Mas você tem razão, esse jogo mescla as duas vertentes, e eles querem criar um universo único, exatamente o que você falou, o universo único do Arkham que permeia vários jogos. Eu achei muito legal de juntar todos os jogos num único universo, isso realmente foi muito bacana.
É verdade. Isso abre várias possibilidades para eles, né? De mais produtos, mais jogos, mais expansões, né? Essa união faz com que eles ter esse universo coeso, faz com que eles possam criar muito mais coisas, né? Com certeza. E aí, então, nós vamos falar agora, nessa reta final do nosso vídeo, sobre os 2 anúncios que foram feitos no final do vídeo da Fantasy Flight, que foram, vamos dizer assim, as grandes novidades e que estavam gerando muita especulação online. Teve até um vazamento aí algumas semanas antes, mas aí nós vamos deixar o nosso expert residente em Twilight Imperium falar a respeito. Vamos lá, João. Bom, há muito tempo já esperado, né, a expansão do Twilight Imperium 4ª edição, né? Ela vem com 7 novas facções, 7 novas raças jogando, expansão de peças com mais 2 jogadores, ou seja, o jogo agora ele pode chegar até 8 jogadores, né? Ou seja, uma partida provavelmente de um final de semana, mais ou menos, né? Líderes, várias novas cartas de ação, cartas de objetivo, uma nova unidade que é o MEC, é um andador, né, que tinha na 3ª edição, foi lançada, se eu não estou enganado, na 2ª expansão da 3ª edição, foi lançado. Ela chama unidade terrestre mais pesada, né? Esse, por sinal, é também uma unidade terrestre, só que ele é especial. Cada raça tem a sua unidade, o seu MEC, e ele tem um poder especial que é de cada raça. Então, né, tem raça que pode criar um portal e trazer mais unidades, tem outros que fazem dão recursos, uma variedade para cada uma das 24 raças. Fora isso, líderes, como eu disse, os líderes são agora, se eu não estou enganado, é o herói, o comandante e o agente. E eles são colocados ao lado do tabuleiro do jogador e você pode usar eles, né? As cartas vão sendo exauridas e colocadas de novo, sendo que o herói tem uma capacidade incrível você pode usar uma vez só a carta, ela sai do jogo e é um poder assim que abala a galáxia, como foi falado no unboxing, né? Realmente é uma enorme aquisição, expansão, né? Enorme, eu digo, não só do tamanho, mas na quantidade de coisa que tem dentro, né? Ela é quase do tamanho da caixa, né? Do Twilight, quarta edição, e é muito bem-vindo, né? Não tenho o que falar. Esse jogo é sensacional e o mais interessante, do meu ponto de vista, para quem gosta do histórico do Twilight, eles estão continuando a história, vamos assim dizer. Né? Uma das raças que até então foi só falada no histórico do Twilight, agora parece que ela ressurgiu, e o ressurgimento dessa raça fez com que acontecesse um monte de situações que são narradas no jogo. É sensacional a história do Twilight, eu recomendo. Eu sei que tem gente que não curte jogo muito longo. Twilight, ele é um jogo longo, mas ele é um épico, então todo épico é longo. Então é uma experiência que vale a pena. E fala pra gente também do outro anúncio que eles fizeram, então, o novo jogo do X-Men. Isso, X-Men Mutant Insurrection. Esse jogo é um jogo cooperativo, eu achei bem legal, um jogo com os personagens da Marvel nessa parte dos mutantes, né, do X-Men, e é legal que ele não tem miniaturas, ele tem stand-ups, né, que você coloca o negocinho, a miniatura não, né, o personagem. A figura do personagem. A figura do de personagem. papelão, você coloca no plásticozinho e você coloca ele dentro do Blackbird e você vai para as missões, cumprir as missões. Eu achei bem interessante. É de 1 a 6 jogadores, né? E ele é por dados. Você joga através dice driven, né? Ou seja, você utiliza os dados para fazer as ações do jogo. Tem inclusive uma arte que relembra bastante aquele desenho animado da década de 90, que ficou bastante conhecido. Isso. A arte está bem estilizada, está muito bonita e dá vontade de jogar mesmo. Eu gosto bastante de jogo cooperativo. Esse parece ser daqueles que promete. Sim.
Eu fiquei bastante curioso ou interessado quando eles falaram que os personagens vão ter relações entre eles, e essas relações, ao mesmo tempo que dão benefícios, criam problemas. Então, e é o que acontece muito nas histórias do X-Men, né? Ou porque um X-Men está namorando com o outro, ou porque brigaram, ou porque um não vai com a cara do outro, né? Então você tem o drama, vamos dizer assim, dos personagens sendo colocado no jogo de um jeito que parece que vai ficar legal, né? Então você vai junto com aquele herói, você vai ter uma vantagem, mas ao mesmo tempo vai ter uma fraqueza, uma vulnerabilidade. Então achei isso bem interessante nesse jogo. Também fiquei curioso para saber né? mais. É bem uma pegada de quadrinho mesmo, né? Porque específica do X-Men, né? Isso, eles iam para as missões e a influência que estava tendo, a rixa, vamos dizer assim, que estava tendo entre um com o outro, tal, isso influenciava nas missões. Então, eu acho bem legal isso. Ele reflete bem o clima do quadrinho. Eu acho bem legal isso. Muito bom. Pessoal, eu acho que é isso por hoje. A gente ficou muito feliz de acompanhar esse evento, ver essas novidades. Ô, Caio, você está esquecendo de uma coisa. Tô esquecendo? Tá esquecendo. O que eu tô esquecendo? No final do vídeo do unbox da Fantasy Flight, tem razão. teve uma situação que eles fizeram uma brincadeira tal, né? Que foi a Big Box do Descent, que parece que é a terceira edição, né? Sim, eles só mostraram, né? Eles só mostraram, fizeram uma brincadeira, fingindo que o vídeo tinha acabado, que eles estavam só conversando e que ele estava distraído com a câmera ao vivo, e ele puxa essa caixa enorme, e tudo indica, sim, que é a terceira edição do Descent, mas ele só mostra a caixa, ele não fala nada, mas você tem razão, eu estava esquecendo de falar disso daí. Mas com certeza é algo que a gente vai ficar bem de olho, porque a caixa chama atenção, sim, você tem razão. E só lembrar, tanto o Twilight quanto o X-Men Mutant Insurrection, a Galápagos já falou que vai trazer para o Brasil. Esse negócio aí do Descent foi um lance interessante, porque a gente estava tentando acompanhar o In-Flight ao vivo, né? E quem tentou acompanhar o In-Flight ao vivo viu que aconteceu algum problema lá na transmissão no Twitch. Eles tentaram várias vezes, né? Conectou e desconectou várias vezes, deu algum problema técnico, né? E deu para ver claramente que essa parecidinha aí do Descent, os caras iam querer fazer como se fosse uma gag no final, né? Um erro. Uma gafe, né? Uma gafe. O cara, não, acabou, mas a gente não desligou a câmera, ainda tá ao vivo, né? Acho que ele queria fazer um negócio desse. Teria sido legal ver isso ao vivo. Teria sido legal. Sim. Daria, porque quando você vê isso gravado, você sabe que é uma brincadeira, né? Mas ao vivo você fica na dúvida, né? Pô, os caras estão brincando ou é sério isso daí? Com certeza ia fazer diferença. Com certeza. Ao vivo. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e pretendemos fazer também mais vídeos sobre as outras empresas que anunciaram novidades na GenCon. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Até mais.